Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos muito bem, amparados, seguros em casa. E eu vou preparar aqui uma explicação na medida do possível para que vocês possam entender um pouco melhor daquilo que nós havíamos trabalhado em sala, continuarmos naquele sentido, tirar algumas dúvidas que ainda. Eu preparei uma atividade aqui para vocês, uma videoaula explicativa para as atividades de aprendizagem que eu já enviei na semana passada, na segunda-feira passada, para as atividades avaliativas, atividades de aprendizagem avaliativas, que é as que vocês vão fazer com a explicação de hoje, durante essa semana, até a semana que vem, e para a futura avaliação, que muito provavelmente vai ser no dia 20, que eu vou disponibilizar no sistema e nos grupos lá no dia 20, certo? Com base nesses temas. Mas vamos com calma. O que vocês deveriam fazer, pessoal? Eu gostaria que vocês, com base nessas ferramentas aqui, isso aqui vocês já tinham feito, até durante as aulas, quando nós estávamos em sala de aula ainda, que essas palavras cruzadas e essas cruzadinhas, uma falando das revoluções industriais e outra falando dos sistemas econômicos, isso dali são atividades de aprendizagem. Precisa entregar? Não. Nem as palavras cruzadas, nem o caça-palavras. Aquilo ali é para vocês terem como conhecimento no caderno. O que vocês vão ter que entregar é aquilo que vai ser explicado a partir de agora. Bom, as atividades avaliativas, na verdade, são duas. Eu vou explicar primeiro uma para depois a outra. E depois eu vou para a explicação do conteúdo, que é a parte principal para que vocês possam responder isso. Fazer em grupos. As atividades avaliativas vocês vão fazer em grupos. Montem grupos de até 6 pessoas. Pode fazer individual? Pode fazer individual. Em dupla, em trio, em 4, 5 ou 6 pessoas. Certo? Vocês vão montar grupos de até 6 pessoas. E vão fazer todo aquele trâmite conforme na sala. Vão fazer um cabeçalho, como de costume, escola, cidade, data, professor, nome, série, etc. Coloquem os números e somente as respostas das perguntas. Vão fazer um print da folha onde vão estar essas respostas e uma das pessoas do grupo vai mandar para mim, no privado, no grupo de WhatsApp no privado, tá certo? Vai mandar para mim no privado. Uma das pessoas do grupo, vocês definam quem. Todos ajudam, cada um na sua casa, claro, vão trocando informações, respostas, figurinhas e tal. Feito as atividades, uma pessoa vai passar limpo e vai me mandar no privado. Somente os números e as respostas. O número e a resposta do quê? Dessas atividades aqui, ó. Daquelas atividades objetivas que eu havia entregue para vocês, que não todos são 20. São todas perguntas, muitas vezes longas até, mas as respostas são todas curtas. E eu havia explicado isso em algumas turmas, algumas eu até corrigi, troquem essas informações entre vocês. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Me perguntem lá no grupo mesmo, eu até prefiro que seja no grupo, porque aí uma pessoa pergunta, eu já tiro a dúvida para todos. Mas se quiser fazer no privado, também não há importância, pode ser no privado. Eu prefiro que seja no grupo. Bom, vocês vão colocar um número e a resposta. O número e a resposta. Número e resposta. E assim sucessivamente. Minha sugestão, pessoal, é que vocês, já que estão tendo a liberdade de pesquisar em casa, não se atenham em pesquisar. Pesquisem. Consultem o colega, consultem a mim. Aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, não darei respostas, é claro, mas tirarei as dúvidas na medida do possível. Bom, essa é a nossa primeira atividade. E eu acredito que aqui não tem grande dificuldade em fazer. Se tiver, vocês me procurem. A segunda atividade avaliativa, vocês vão fazer no mesmo grupo. Eu coloquei a mesma orientação, mas é o mesmo grupo. Vocês vão entregar no mesmo dia, na mesma hora, vão fazer as duas juntas e vão me entregar as duas juntas. Depois eu vou dizer quando. Bom, vamos fazer o grupo com a mesma coisa, já que se for numa folha só, frente e verso, basta um cabeçalho, né? Agora, se forem duas folhas, coloquem tudo certinho, cabeçalho, pode ser folha de papel ofício. Vocês vão
produzir um mapa mental com o tema central. Qual é o tema central? É um desses dois aqui, ó. Vamos fazer um print e uma das pessoas do grupo vai mandar no privado para o professor. Uma das pessoas do grupo, igualzinho. A mesma pessoa, se quiser passar limpo, se quiserem dividir tarefas, ótimo. Cada um da sua casa vai lá, dá um jeitinho de ajudar o colega no grupo, troca informação e tal. Vamos fazer um mapa mental. Os temas, capitalismo e revolução industrial. Podem ser dois mapas mentais, sendo um do capitalismo e outro da revolução industrial. Pode fazer dois mapas mentais, um do capitalismo e outro da revolução industrial. Se for dois, coloca esse tema central, capitalismo, e faz as coisas ao redor. Se for revolução industrial, a mesma coisa. Se for um mapa mental só, falando dos dois temas, coloca lá no centro ou em cima, capitalismo e revolução industrial, e aí faz as coisas ao redor. Ok? Entenderam qualquer coisa? Manda ali no grupo que eu explico melhor. Mas o que é um mapa mental? Como produzir? Eu já vi que muitos de vocês já fizeram, já consultaram, e alguns estão com dúvida. Então, o que é um mapa mental? Vamos lá. Aqui, ó, tem a ideia do que é um mapa mental. Tema centralizado, e aí vocês vão puxando ramificações, como se fossem raízes, e vão escrevendo algumas coisas. Capitalismo, por exemplo, pegando o capitalismo. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, capitalismo informacional. Lá no capitalismo comercial, quais eram as características? Mercantilismo, grandes navegações. O capitalismo financeiro, bancos, a ideia das bolsas de valores vão fazer parte desse sistema. O capitalismo informacional, sistema de informação, globalização, são características desse processo. Aí eu tomei a liberdade de consultar também, né, pessoal, alguns que estavam prontos lá na rede. Aqui tem falando da Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, e vocês podem ver que tem flechinhas que puxa para cá, daí outra flechinha puxa para cá, outra puxa para cá. É isso que é um mapa mental, certo? Ele é uma coisa de conceitos. Vocês vão colocando conceitos, frases curtas, palavras que tenham um impacto, que sejam bem importantes naquele contexto. Um outro exemplo aqui é o do capitalismo. Capitalismo como central, pode colocar a imagem aqui, por exemplo, ó, tem a ideia da moeda no capitalismo financeiro, do barquinho ali, que fala das grandes navegações, da indústria, uma ideia de indústria. Se atenham à imagem, se quiserem. Pode ser com imagens. O mapa mental é um conceito, uma ideia central e imagens. Imagens, setas, é isso que é o mapa mental. E para concluir esse raciocínio do mapa mental, pessoal, vocês podem pesquisar na internet. Eu até coloquei um link ali para vocês clicarem e já direcionar uma página da internet. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é que vocês não copiem mapas mentais prontos lá. Pode usar como consulta, as informações vão ser as mesmas, só que não precisa copiar um igual está lá. Vocês podem se orientar por aqueles que estão prontos. Mas criem ideias de vocês com base naquilo que nós já trabalhamos em sala, tá certo? Trabalhem essa ideia, esse raciocínio. O importante, podem e devem consultar, mas não colocar informações que vocês desconheçam. Vocês acharam lá, por exemplo, que dentro do capitalismo existia uma doutrina econômica chamada keynesianismo. Vocês sabem o que é keynesianismo? Não, então não coloca. Vocês devem colocar informações que vocês conheçam. No capitalismo comercial falava-se das grandes navegações. Eu sei o que foram as grandes navegações. Dentro do capitalismo financeiro fala da ideia de bancos, do monopólio da empresa que ela consegue controlar uma boa parte das vendas da economia. Coloca isso lá, certo? E se eu tenho informações, tem dúvida em alguma coisa? Pergunta. Troca ideia com o colega, vai para a internet, pesquisa, vai para o livro, tem o livro digital, eu já disponibilizei ali para vocês. Então consultem, pessoal.
peguem esses caminhos e consultem, tá? A ideia do mapa mental é isso que eu falei. Palavras, uma palavra centralizada, uma expressão, setas e imagens, certo? É isso que vocês vão fazer como mapa mental. Bom, essas duas atividades vocês têm que me entregar. As duas vocês têm que me entregar. Pode entregar as duas juntas, sendo o mesmo grupo, fazendo um print e mandando para mim no privado. Grupo de pessoas. Não coloca lá no grupo, o coleguinha não vê a atividade de vocês. Até eles vão ter o grupo deles. Tem dúvida? Troquem entre vocês aí do grupo, dúvidas, soluções de atividades, informações. Vocês têm um leque de informações para consultar. E se as dúvidas ainda persistirem, entrem em contato comigo. Perguntem lá no privado ou, de preferência, no grupo lá de WhatsApp que foi criado com a turma de vocês, para que a gente possa ajudar, certo? A solucionar essas dúvidas de vocês, ok? Bom, eu vou fazer um outro videozinho, agora explicando o conteúdo que eu não havia concluído, e já já a gente se encontra de novo. As atividades estão ok, esperto. Um abraço e até já!